Pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar agora a ver algumas técnicas avançadas de integração e a primeira delas é essa integral por substituição, tá? Essa integral por substituição ela vai estar relacionada com integrais em que a gente vai encontrar aqui dentro a função multiplicando a sua derivada. Tá? Então você vai ter uma função f de x multiplicando pela derivada dessa função. Como assim? Olha só o exemplo aqui. Ó. Exemplo. Né? Então você tem lá uma integral seno de x cosseno x dx. Se a gente parar para pensar e para observar aí direitinho, olha só, quem que é a função que a gente pode chamar de f de x? F de x a gente pode chamar de seno. Né? Seno. E qual é a derivada do seno? A derivada do seno é a cosseno. Olha só. Então, é esse tipo de funções que a gente vai estar trabalhando. Né? Então, integral por substituição, a gente tem dois casos. Esse aqui é o primeiro caso. Tá? É quando a gente vai estar encontrando então, uma função f de x multiplicando pela sua derivada. Tá? E para a gente poder resolver isso daqui, como que a gente faz a resolução dessa integral? E é justamente por conta do nome, substituição, que a gente vai trocar essa variável x por uma variável chamada u. A gente vai sempre numa função em que uma integral, que você vai ter a função multiplicada pela sua derivada, você vai trocar por u e vai chamar, como sendo uma função u, a sua f de x. Então, quem que é a sua variável u, então? A gente pode trocar agora como sendo seno de x. Tá bom? Só que como a gente vai estar trocando u, esse dx também tem que ser trocado por du. Porque a gente não pode colocar seno u dx. Tem que ser a mesma variável. Então, a gente trocou aqui o seno de x, colocou u. Agora, o dx também tem que ser trocado pelo du. Então, basta a gente pegar essa função que a gente colocou aqui, olha, e fazer a derivada, que é a função que nós tínhamos analisado no início aqui. Né? Então, olha só, a derivada do seno cosseno de x, e não tem mais nenhuma função aqui, nada para ser derivado, aí você coloca dx no final. Tá? Beleza? Então, a gente trocou o seno de x pela variável u, e o cosseno de x dx, ó, por du. Então, vamos agora reescrever a nossa integral. Então, a nossa integral vai ser escrita como sendo, no lugar do seno é u, e no lugar do cosseno dx, du. Então, a gente saiu de uma multiplicação de duas funções na variável x, e agora passamos numa variável u du. Porque aqui, pessoal, a gente não tem uma regra que a gente consiga calcular essa integral. Então, a gente tem que fazer essa substituição, fazer esse ajuste, para que a gente consiga numa integral imediata. E qual que é a integral do u? É a integral da potência, em que aqui a potência é 1. Né? Então, é u 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Como a integral é indefinida, mais a constante c. Ou seja, essa integral é u ao quadrado dividido por 2 mais c. Só que a gente não pode estar escrevendo o resultado como u, porque a nossa função inicial estava em x. Então, agora é só voltar na variável x. Então, olha só, no lugar do u, o que a gente tinha colocado? Seno de x. Então, você vai colocar aqui, olha, seno de x está elevado ao quadrado. Então, elevado ao quadrado dividido por 2 mais c. Beleza?